Boa noite a todos. Cumprimentamos todos aqueles que hoje estão na nossa casa, na fraternidade do amor, a unir os pensamentos na figura do Mestre Jesus. Convidamos também aqueles que estão nos acompanhando pelo Instagram ou pelo Facebook, onde quer que estejamos neste momento, que possamos pensar em Jesus. Neste momento, pedimos que as equipes do plano espiritual responsáveis pela limpeza, os índios, a equipe de Itaporã, a equipe de Brocotá, que possam fazer a limpeza desta casa, iniciando lá na porta de entrada, passando pelo corredor, recepção, corredor, o salão do Evangelho, centro cirúrgico, as salas de cromoterapia, as salas de recepção, de atendimento, de orientação, as salas de passe, todas as salas onde são realizados os trabalhos nesta casa, que os índios possam fazer a limpeza, envolvendo cada cantinho. Pedimos que os caboclos, os pretos velhos estejam conosco também. Pedimos à fraternidade de Dr. Bezerra de Menezes, a fraternidade dos humildes, que nos acompanhem, que envolvam esta casa e todos aqueles que aqui estão, ou que estão, de alguma forma, ligados à nossa casa, que neste momento já possam ir recebendo essa vibração de amor, este envolvimento de paz. Vamos com o Dr. Bezerra até a nossa mãezinha, Maria de Nazaré, que já vai nos envolvendo com seu manto azul de muito amor. E junto com ela, vamos até Mestre Jesus, dizendo que estamos reunidos em seu nome para estudarmos o seu Evangelho. E com o Mestre Jesus, vamos agradecer ao nosso Pai, ao nosso Criador, por todas as oportunidades que Ele nos dá. Ficamos muito gratos e ficamos assim repletos da luz e do amor de nosso Pai, que vai nos envolvendo neste momento. Já sentindo a energia, a vibração de paz deste salão, cumprimentando os espíritos amigos que estão aqui conosco, responsáveis pela divulgação do Evangelho de Jesus, que possamos estar ligados a eles, para ouvir através dos nossos pensamentos, os seus conselhos, agradecendo a todos eles a presença nesta casa. E vamos sentindo que o nosso mentor, o nosso anjo da guarda está ao nosso lado, nos abraçando e nos acompanha em todos os trabalhos que fazemos nesta casa. Gratidão a este amigo querido. E assim vamos permanecendo nesta vibração até o final, quando vamos fazer a nossa prece de encerramento e vibraremos por todos aqueles que estamos pensando, por aqueles nomes que estamos escrevendo ali no Facebook ou no Instagram. Já vamos pedindo que desde este momento eles sejam atendidos e envolvidos nas suas necessidades. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje nós temos um convite a todos de relembrar um capítulo do nosso Evangelho. O Evangelho que a gente segue é o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi codificado, que foi organizado por Allan Kardec.
Quando a gente fala em Evangelho, a gente também está falando em Bíblia, né? Porque a Bíblia tem o Antigo Testamento, tem o Novo Testamento. Então, dentro do Novo Testamento estão ali os ensinamentos de Jesus. Jesus não escreveu nada, mas os apóstolos escreveram, alguns apóstolos, né? E assim, todos esses ensinamentos chegaram até nós. Então, hoje a gente tem ensinamentos que são verdadeiro consolo para nós, né? Como é bom quando a gente lê e relembra um pouquinho, ou a gente fala relembra como se a gente estivesse lá, né? Mas no Espiritismo a gente acredita que nós, de alguma forma, estivemos, porque essa não é a nossa única vida. Já tivemos outras vidas e nem sabemos se vivemos lá na época de Jesus. Né? Pode ser que a gente tenha encarnado naquela época, ou que a gente tenha encarnado um pouquinho depois do desencarne de Jesus, mas de alguma forma, onde quer que a gente tivesse, a gente ouviu falar de Jesus, né? Porque há 2.000 anos aí, nós estamos no ano 2025, né? Quantos anos que os homens falam sobre Jesus, né? Então, há quantos anos e quantas encarnações nós já tivemos e ouvimos falar de Jesus? Mais de uma, com certeza, né, gente? Mesmo que a gente tivesse encarnado em outro país e seguido uma outra religião, a gente ouviu falar de Jesus. Então, os ensinamentos de Jesus não são, de alguma forma, novidade para nós. O nosso espírito já tem esse conhecimento. Então, por isso que a gente fala relembrar o que nós estamos relembrando. E mesmo que a gente não conhecesse, não tivesse ouvido falar de Jesus, quando Deus nos criou, Ele criou com a noção do que é o bem e o mal. Nos deu aí o livre-arbítrio. A gente pode escolher, né? Como a gente fala no Espiritismo, ninguém é obrigado a nada no Espiritismo, né? Mas a gente ensina que tudo tem uma consequência. Então, tudo que eu faço tem um retorno, né? A lei de ação e reação. Então, eu posso escolher o meu caminho, mas eu vou ter o resultado daquilo que eu fiz, daquilo que eu escolhi. Eu posso falar o que eu quero, mas depois tem as consequências daquilo que eu falei. Né? Por isso que a gente tem que pensar bem antes de falar, porque depois que falou, vai gerar alguma coisa, vai vir um retorno para nós. Então, a gente está hoje fazendo um convite para relembrar uma das passagens, uma mensagem de Jesus. Né? Jesus nos diz, através dos apóstolos, né? A gente está relembrando aí do apóstolo Mateus. Então, esse trechinho está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. Aqui a gente tem um resumo, mas se a gente pegar lá na Bíblia, no Novo Testamento, a gente vai ler todos esses versículos, né? Aqui a gente não vai ler todos os versículos, mas vamos ler um trechinho do que Jesus teria nos ensinado. Observai os pássaros do céu. Hoje tivemos tempo de olhar para o céu, gente? Ou saímos de casa correndo, nem prestamos atenção? Se a gente fosse questionar, né, vamos pensar, como é que estava o céu hoje de manhã? Será que a gente lembra? Alguém prestou atenção? Alguém observou? Estava chovendo? Fez sol? Estava nublado? Alguém percebeu a cor do céu de hoje? Aquele azul maravilhoso. Será que no nosso dia a dia a gente para um pouquinho para olhar para o céu? E só esse gesto de olhar para o céu parece que já mexe com a gente, mexe com o coração da gente, né? Então, quando Jesus pede observar os pássaros do céu, Ele também está pedindo para que a gente olhe para o céu. E por que será, né? É meio difícil da gente explicar o que a gente sente. Mas quando a gente olha para o céu, durante o dia, durante a noite, a gente olha para as estrelas, a gente olha para o sol, a gente sente que tem algo mais.
Tem alguma força superior, tem algo mais. Né? Antigamente, na historinha, livrinho Pão Nosso, a gente contava para as crianças uma historinha que tinha um homem que não acreditava em Deus. Mas aí veio um sacerdote, né, muito religioso, e falou para ele, mas observa, olha o sol. Quem fez esse sol maravilhoso? Né? E as estrelas? E tudo isso que você está vendo? Né? Olha para o céu, quem fez tudo isso? Então a gente tem a presença de Deus em tudo que nos cerca. E quando a gente olha para o céu, e Jesus começa assim, observar os pássaros no céu, quando a gente olha para o céu, a gente já sente, de alguma forma, a presença do nosso Pai. Não é isso? Então vamos ler lá do Evangelho de Mateus, o que é que Jesus nos fala. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Como assim, né? Então, a gente está na terra e a gente vai acumular tesouros no céu. Só nesse trechinho a gente já percebe como Jesus nos aponta que existe outra vida. Né? A gente não tem só essa vida aqui na terra. Se eu tenho que juntar tesouros em outro lugar que não seja aqui na terra, que lugar é esse? Em muitos trechos do Evangelho que está na Bíblia, Jesus nos indica que existe uma outra vida, não é? E aí ele pede que a gente junte mais tesouros, não na terra, não se preocupe tanto com aquilo que a gente está acumulando aqui na terra, mesmo porque a gente sabe que é passageiro, é temporário, mas que a gente se preocupe com os tesouros que a gente vai levar conosco. E aí continua: eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Pedindo para que a gente não se inquiete, que a gente não se preocupe tanto com o dia de amanhã. Porque em muitos momentos a gente para e fica pensando, não é? E depois, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou ter comida? Será que eu vou ter roupa para vestir? Será, né? A gente fica questionando sobre o futuro, cria aquela ansiedade na gente, aquela preocupação com aquilo que nem chegou ainda. Então, muitas vezes a gente traz para a vida da gente, através do nosso pensamento, problemas que não precisariam existir. Porque algumas preocupações que nós mesmos nos arrumamos, alguns problemas que a gente imagina que vão surgir, algumas coisas que a gente acha que vão acontecer, não vão acontecer. Nem tudo o que a gente imagina acontece. Quantas vezes, em quantas situações que nós já vivemos, que nós achávamos que ia acontecer o pior e não aconteceu. Que nós achávamos que não íamos conseguir vencer aquela dificuldade e nós conseguimos. Vamos continuar então. Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Então, esse côvado era uma medida usada na época de Jesus, que representava os 45 centímetros para nós. Então, a gente não consegue nem aumentar o nosso tamanho, né? Quantas coisas que a gente não consegue e nem vai conseguir fazer, porque não está ao nosso alcance. Nós temos os nossos limites.
Então, Jesus nos pede, observa os pássaros do céu. O Pai Celestial os alimenta. Por quê? Também vos inquietais pelo vestuário. Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão foi o rei de Israel, né? Que naquela época eram 12 tribos. Então, foi um rei. Então, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir desta maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã, será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou de que nos vestiremos? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si, a cada dia basta o seu mal. Então, aqui do Evangelho de Mateus, Jesus nos pede para que tenhamos calma, confiança no Pai, que busquemos o reino de Deus e a sua justiça. Como é que seria para nós buscar o reino de Deus? É o que nós estamos fazendo neste momento também. Se nós estamos estudando o Evangelho de Jesus, estamos buscando os ensinamentos do nosso Pai, porque Jesus veio trazer para nós os ensinamentos que o nosso Pai quer que a gente aprenda, não é isso? Então, buscar o reino de Deus é estar em contato com os ensinamentos de Jesus. Mas a gente fala muito de teoria, né? A gente gostaria também de falar da prática, porque é praticando que eu terei o retorno daquilo que eu faço. E por isso que Jesus, neste mesmo capítulo do Evangelho, o capítulo 25, que se chama Buscar e Achareis, por isso que neste capítulo Jesus nos diz, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então, observar os pássaros no céu é pedir para que nós aquietemos, que a gente não fique tão ansioso, se preocupando tanto com o dia de amanhã. Mas isso não quer dizer que a gente deva ficar só contemplando, né? Nós precisamos agir, fazer algo, trabalhar para ter o retorno. Não tem como a gente colher aquilo que a gente não plantou. Então, estar no reino de Deus é aprender sobre Jesus, aprender com Jesus, mas colocar em prática. Porque à medida que eu vou agindo conforme Jesus pede, eu vou tendo os resultados conforme Jesus nos disse que teríamos. Né? Para que eu possa viver em paz, eu preciso estar em paz nos meus pensamentos, preciso estar em paz nos meus relacionamentos, buscar compreender aqueles que estão do meu lado. Não é? Então, o resultado de todas as minhas escolhas vai chegando para mim. Amanhã, depois, a gente fala que vem no tempo de Deus, né? Porque às vezes a gente também quer colher os resultados de tudo que a gente faz de um dia para o outro. Mas, às vezes, demora um pouquinho, né? Nosso Pai sabe muito bem qual é a hora certa. E aqui nas explicações de Kardec, a gente tem um trechinho que diz assim: Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta. Então, muitas vezes a gente se vê reclamando por aquilo que a gente não tem, né? A gente se vê sofrendo por algo que a gente gostaria de ter, mas não tem.
mas a gente não percebe tudo que a gente já tem, tudo que a gente já conquistou, todo o caminho, o trajeto que nós já vivemos. Quantas experiências nós já ganhamos até hoje? Quanto conhecimento, quanto nós já aprendemos. Precisamos ser amigos de nós mesmos. Né? Naquele momento em que você fica pensando em tudo aquilo que ainda não aconteceu, que ainda não deu certo, por que não pensar em tudo aquilo que já deu certo, que você já resolveu, que você já conquistou? Então, quando Jesus nos pede, ama teu próximo como a ti mesmo, amar a si mesmo é se valorizar, é saber reconhecer em você os esforços que você já fez. Ah, mas agora eu estou vivendo uma outra situação. Sim, os desafios vão chegando para nós. Quando a gente aprende a lição, vem uma nova lição. E não é assim que a gente vai evoluindo? A gente resolve uma situação, chega uma outra. E eu vou resolver também, porque tudo aquilo que você aprendeu vai te ajudando a resolver. Né? E a gente não está falando só de uma vida, nós estamos falando de várias encarnações que nós já tivemos. Tem situações que para a gente às vezes parece, mas parece que eu não sei resolver, né? Estou na dúvida, estou numa situação que, não sei, eu queria que alguém resolvesse para mim. Mas ninguém vai resolver para você, porque é a sua vida, é a sua situação. Só que ninguém também está te pressionando, porque o nosso Pai nos deu livre-arbítrio e não está cobrando que a solução seja dada em um dia, em uma hora. Então, nós temos ajuda, nós temos o tempo para refletir. Nós podemos fazer as nossas escolhas. Aquela escolha que eu faço no caminho que Jesus me ensina traz um resultado bom. Mas e se eu errar? Vou aprender. Né? A gente tem muito medo de errar, mas o erro ensina. Né? Então, se eu errar, eu vou aprender com o meu erro, vou me erguer, vou me desculpar e vou consertar o que eu fiz. Né? Tomara que a gente não erre tanto. Mas a gente tem uma longa caminhada ainda pela frente, não é? Estamos num planeta que nós dizemos que é um planeta de provas e expiações. Por quê? Porque não é um planeta evoluído ainda. Então, os espíritos que estão aqui, assim como nós, como cada um de nós, são espíritos que trazem imperfeições, que erram, que aprendem com o erro e que depois passam a não querer errar mais. Porque a vontade de acertar faz muita diferença. Né? E é tão bom quando a gente percebe que a gente consegue, né? Que a gente consegue resolver do jeitinho que Jesus nos pede. Aí Jesus fala, né? Tem que passar pela porta estreita. Que porta estreita é essa? É aquela situação que você fala assim, mas não era bem isso que eu queria, né? Às vezes é o egoísmo da gente, fala mais alto, a gente quer pensar mais na gente, ou o nosso orgulho, porque a gente fica ofendido com alguma coisa. Mas aí a gente fala, não, aprendi assim com Jesus. Então, eu vou tentar fazer assim, porque é assim que eu aprendi, é assim que Jesus espera que eu faça. E quando eu faço esse esforço, eu estou passando por aquela porta estreita. Mas depois que a gente passa, é como se abrisse um campo imenso, campo florido, onde a gente respira, onde a gente se sente mais feliz, mais em paz. Então, existem momentos em que a gente tem que fazer um sacrifício um pouquinho maior. É aquela situação mais difícil, mais delicada de resolver, mas é passageira, não é? É uma situação passageira. E a gente gosta de lembrar, a vida do Chico Xavier trouxe tantas mensagens para a gente, né? Os amigos dele diziam que ele era não só a palavra, ele não era só aquele que falava, ele era aquele que agia, né? Ele agia. E teve uma vida bastante sofrida, né? Ele perdeu a mãezinha dele com 5 anos. Então, logo cedo, já criança,
já ficou sem a mamãe, depois ganhou uma madrasta. Só que essa primeira madrasta que ele teve era brava, né? Batia nele e deixava ele passando fome. Então, a gente trouxe uma historinha do Chico para vocês, para a gente ver como a gente tem sempre ajuda, né? Diz que o Chico estava com 5 anos e ficou órfão de pai e mãe e foi morar com essa madrasta, uma senhora perturbada que o batia e deixava passar fome. Uma vez, brincando no quintal, onde muitas vezes ele ficava de castigo, no mesmo quintal que ele ficava muitas vezes sozinho de castigo, ele recebeu a visita de um cachorro. Diz que o cachorro era muito grande, um cachorro enorme, e esse cachorro trazia na boca um fruto, não sei se vocês conhecem, vocês já comeram, o jatobá. Diz que quando ele viu o jatobá, lógico, ele se emocionou e percebeu que era um alimento, né? Porque estavam morrendo de fome. Imagina uma criança de 5 anos com fome, não podia entrar em casa porque estava de castigo, preso lá no quintal. E esse cachorro, a gente fala quintal, mas lá em Minas não tinha assim os muros, né? Os portões como a gente tem aqui em São Paulo. Então o cachorro veio, entrou, cachorro enorme com esse jatobá na boca. Diz que ele olhava para o jatobá e falava: entendi que é um alimento, mas como é que eu vou abrir essa fruta? Né? Não conseguia, uma criança pequena, com a mãozinha, como é que ia abrir? Aí diz que o cachorro mordia o jatobá e rachava o fruto para que ele pudesse comer. E isso aconteceu várias vezes. Né? Várias vezes esse cachorro trouxe o alimento para ele. No filme da vida de Chico, mostra que Chico enxergava, ele viu o espírito da mãe dele, né? E nesse dia ele tinha lamentado com a mãezinha que ele estava com fome. A mãe sempre pedia paciência com a madrasta e a mãe pedia que ele tivesse confiança em Deus, né? Que ele se acalmasse. Imagina uma criança com o estômago doendo, com fome, né? A compreensão, imagina a grandeza desse espírito, né? Porque a gente está falando de Chico Xavier, que é um espírito que com certeza já teve outras vidas, onde ele evoluiu muito, aprendeu muito para trazer todos esses ensinamentos aí que ele traz para nós, né? Então ele via a mãezinha, tinha vidência desde cedo, né? Desde criança, e a mãezinha falava para ele ter paciência, que isso seria resolvido, e pouco depois o cachorro entra com o fruto. E isso aconteceu muitas vezes, né? Uma outra situação em que o Chico estava com crianças, né, ensinando as histórias de Jesus. Chico, os amigos do Chico, isso está no livro, no Diário Espírita. Chico Xavier e as crianças do catecismo, essa é a história, né? Que o Chico, ele ensinava o catecismo às crianças, mas quando ele se tornou espírita, houve um certo preconceito lá na cidadezinha de Pedro Leopoldo, lá em Minas Gerais, né? O pessoal não gostava muito do espiritismo, é coisa do demônio, né? Ninguém respeitava muito ali, não. Aí ficavam olhando para o Chico, né? Mas as vizinhas do Chico já conheciam, tinham muita amizade, sempre foi alguém muito amoroso, as crianças amavam o Chico. E aí pediram que ele não ensinasse mais o catecismo para as crianças, porque ele se tornou espírita, então não tinha sentido. Mas as crianças não queriam, as crianças queriam continuar ouvindo o Chico Xavier. E aí estavam todos eles lá, em volta do Chico, né? Ele não podia ir, não ia mais na igreja, mas as crianças iam até o Chico. Então, sob o abacateiro, um lugar, a gente consegue imaginar em Minas Gerais, quem já foi para Minas, né, tem muitas cidadezinhas, muitas árvores, a natureza é maravilhosa em Minas Gerais, né? Quem já foi para lá.
Então, imagina o Chico embaixo da árvore contando histórias de Jesus para as crianças. E aí diz assim, eu fiquei com muita pena, porque lá na igreja eles tinham lanche. As crianças recebiam lanche na igreja e já eram 2 horas e eu só tinha água e uns pedacinhos de pão em casa. Eram 40 crianças. Como é que eu ia alimentar aquelas crianças? Então eu fiz uma prece e pedi a Deus que me ajudasse, porque elas não podiam ficar sem comer. Como é que eu ia fazer? Estávamos embaixo de uma árvore. E então um vento muito estranho começou a balançar as folhas da árvore. O vento uivava entre os galhos daquela árvore. Imagina um vento escandaloso, um vento que faz barulho, que chama a atenção de todo mundo. Uma vizinha saiu e perguntou: Chico, o que é isso? Que barulho é esse? O vento. O vento? E essas crianças aí? Ah, catecismo. Você não deu nada para essas crianças comerem? Aí o Chico disse que não tinha. E a vizinha ofereceu bolo e pão. E aí a outra vizinha do lado também escutou o vento, perguntou: Chico, o que é isso? Que barulho é esse? O Chico respondeu: é um vento. E novamente a outra vizinha: e essas crianças? E assim, 12 famílias se reuniram e passaram a oferecer o alimento. 12 famílias. O lanche daquelas crianças por causa do vento. Então, ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te na essência as informações ou os avisos que solicites. Então, a gente percebe que depois da oração do Chico, o vento começou ali, né, a uivar, como coloca aqui. Aquele barulho do vento chamou a atenção das vizinhas. E as vizinhas perceberam que as crianças estavam ali ouvindo, mas não tinha alimento, que já fazia 2 horas que eles estavam ali ouvindo o Chico, né, acostumados a comer pão, né, um pão com manteiga. E as vizinhas resolveram ajudar. Então, em muitas situações que a gente acha que não vai conseguir resolver, né, que a gente nem sabe como resolver, que foi o que aconteceu com o Chico, depois da nossa oração sincera, como diz Jesus, buscai e achareis, não é? Que a gente possa confiar no nosso Pai, fazer a nossa oração com sentimento, confiando que as coisas vão se resolver. A gente faz a parte da gente, até onde a gente pode, até onde está o nosso limite. Aquilo que não podemos fazer, colocamos nas mãos do Pai e confiamos que algo acontece, que as coisas se resolvem. Olhando aqui o relógio, porque eu não enxergo com esse óculos. Então, gente, a Meimei, o espírito de Meimei, vocês devem conhecer, é um dos espíritos que traz, através do Chico Xavier, muitas mensagens de consolo para nós, né? Tem uma mensagem que o Chico gravou. Se vocês entrarem lá no YouTube e procurarem essa mensagem, confia sempre, vocês vão ver a voz do Chico lendo esta mensagem, confia sempre, de Meimei. É um vídeo muito bonito, uma mensagem muito legal de Meimei. Meimei dizia assim: perante quaisquer problemas, o céu tem soluções que desconhecemos. A gente nem imagina o quanto a gente tem de ajuda desses espíritos amigos que nos acompanham. Vamos ouvir a mensagem de Meimei. Confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem
e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais ditosos são os que perderam a confiança. Os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Um dia de cada vez, né? Talvez hoje a gente não consiga aquilo que nós gostaríamos, mas amanhã é outro dia. Se a gente fizer a nossa parte, né, um tijolinho de cada vez, e a gente vai construindo o caminho da gente, e a gente vai chegando lá. Então, que nós possamos ter confiança no nosso Pai, que nós possamos ter confiança no nosso anjo da guarda que está no nosso lado, mas que também possamos fazer a nossa parte, né? Não deixar só para eles. Lá no Livro dos Espíritos, que também é outro livro codificado por Allan Kardec, existem algumas questões que falam do nosso mentor, do nosso anjo da guarda. E Santo Agostinho comenta sobre o anjo da guarda, dizendo o quanto é importante que a gente não se sinta sozinho, porque o nosso Pai, nosso Criador, colocou ao nosso lado um Espírito muito amado, muito querido, que cuida de nós. E sabemos, por mensagens, que além dele, existem os familiares, os amigos desencarnados, que estão torcendo por nós também, né? Temos muitos amigos no mundo espiritual, a gente nem imagina, né? Aqueles que desencarnam, muitas vezes a gente fica triste porque alguém de nossa família desencarna, mas a gente não imagina quantos amigos e parentes eles reencontram no mundo espiritual. Uma família bem maior do que essa que está encarnada aqui. Então, que eles estejam felizes, que eles estejam em paz. Desejamos isso constantemente aos nossos parentes desencarnados e amigos. E nós confiamos que onde quer que eles estejam, assim como aquelas pessoas que estão encarnadas e estão distantes de nós, todos são filhos do Pai, todos são criados. Como Jesus nos pede, olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo, são todos cuidados. Todos somos cuidados pelo nosso Pai. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 495, o Santo Agostinho nos fala: há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos por seu encanto e por sua doçura, a dos anjos da guarda. Pensar que tende sempre ao vosso lado seres que vos são superiores, que estão sempre ali para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a montanha escarpada do bem, que são amigos mais firmes e mais devotados que as mais íntimas ligações que se possam contrair na terra. Não é essa uma ideia bastante consoladora? Esses seres ali estão por ordem de seu Deus, que os colocou ao vosso lado. Ali estão por seu amor e cumprem junto a vós todos uma bela, mas difícil missão. Então, gente, quem quiser ler um pouquinho mais sobre o anjo da guarda, questão 495 em diante do Livro dos Espíritos.
se puderem, dê uma olhadinha, dê uma lidinha, que vale a pena. Né? Quem quiser estudar também com a gente tem as escolas. A cada 6 meses, a gente tem as escolas para que vocês possam estudar conosco em grupos online e estarmos juntos aí aprendendo um pouquinho mais do Evangelho, da doutrina espírita. Estão todos convidados, só buscar informações com o pessoal da orientação, tá? Então, a gente vai, nesse momento, já procurando sentir a presença do plano espiritual. Já vamos partindo para o nosso encerramento, agradecendo a todos que estiveram conosco, aos espíritos amigos, ao nosso anjo querido, nosso anjo da guarda. Vamos agradecendo a esta casa que nos recebe com tanto carinho, a todos aqueles que aqui estão. E vamos já nos preparando para as nossas vibrações, fechando os nossos olhos, agradecendo esses espíritos que já se aproximam para receber as nossas vibrações. Vibramos pela paz no mundo, já envolvendo o nosso planeta em uma luz intensa, pedindo ao Mestre Jesus que ilumine os dirigentes de cada país. Nós vibramos pela paz entre todas as religiões. Vibramos pelo nosso Brasil, pelos nossos dirigentes e responsáveis pelo bem-estar do nosso povo. Pedimos por todas as religiões em torno do Evangelho de Jesus e que o Evangelho de Jesus esteja mais presente no nosso país. Vibramos pelas nossas crianças, pelos nossos jovens e idosos, por todos aqueles que se sentem sozinhos e abandonados. Vamos vibrando por todos os trabalhadores do bem, por aqueles empenhados em instituições ou trabalhos de promoção social. Vamos vibrando por todos aqueles envolvidos na área de saúde, por aqueles enfermeiros, médicos. Vamos vibrando também por todos aqueles que estão doentes nos hospitais, casas de saúde ou em seus lares, deixando vibrações para todos os nomes que foram colocados nas redes sociais. Vamos deixando as vibrações para que o plano espiritual leve onde for necessário. Vibramos pelos nossos parentes, amigos, aqueles com os quais nós temos alguma dificuldade de relacionamento. Vibramos pela nossa casa, o nosso lar, que Jesus entre pela porta da frente e ilumine toda a nossa casa. E vibramos por esta casa de oração, por todos que aqui frequentam. E agora vamos vibrar por nós, vamos levantando os nossos braços para que possamos recarregar os nossos centros de força, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, o básico. Podemos baixar os nossos braços, pedindo ainda ao Dr. Bezerra que fluidifique as nossas águas, colocando o remedinho necessário para o nosso fortalecimento. E assim, agradecendo ao nosso mentor, querido anjo da guarda que está do nosso lado, vamos encerrando com uma oração também da nossa querida Meimei, rogativa de apoio. Senhor, guia-nos ao conhecimento de nós mesmos
ensina-nos a usar as forças que nos deste. Nos dias em que a tristeza nos acene, induze-nos a lembrar as alegrias que nos enriqueces constantemente, a fim de que o desânimo não nos entorpeça a capacidade de trabalhar. Nas ocasiões em que a doença nos visite, revigora-nos a certeza de que, mesmo assim, ser-nos-á possível cultivar a paciência, de modo a encorajar aqueles que nos procurem. Nos momentos em que a fadiga nos ameace, faze-nos empregar a energia da nossa própria vontade, a fim de que possamos prosseguir agindo e servindo, até que a oportunidade para o repouso e refazimento nos favoreça. Nas horas em que alguém nos contrarie, auxilia-nos a recordar quantas vezes temos ferido aos semelhantes e concede-nos o ouvido de quaisquer contratempos sem complicá-los. Em qualquer situação, não nos deixes pedir isso ou aquilo aos nossos companheiros sem antes doar, quando estiver ao nosso alcance, abrindo assim as iniciativas da cooperação e da solidariedade. Senhor, não nos consintas acreditar na fraqueza, quando nos revestes a existência com recursos inesgotáveis para o trabalho, e nem nos permita crer na necessidade do ressentimento, quando nos impeles a viver cada dia em pleno oceano de amor. E nos conhecendo, tais quais somos, para fazermos de nós o melhor que pudermos, sustenta-nos, seja onde for, a decisão de aceitar sempre os teus sábios desígnios. Senhor, lembra-me, por misericórdia, que estou no caminho da evolução, com os meus semelhantes, não para consertá-los, e sim para atender à minha própria melhoria. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos, uma ótima semana. Nós temos uma campanha de arrecadação de alimentos, campanha dos pets. Então, se puderem continuar nos ajudando, nós agradecemos. Pessoal, nós temos 5 mensagens aqui impressas da Meimei, que se chama Confia Sempre. Então, quem quiser pegar aqui comigo, são 5 mensagens impressas. Vou deixar com vocês e vamos divulgar, porque divulgar mensagens boas é uma caridade, né, gente? Obrigada. Tudo bem. Boa noite.